Êxodo 16, versículo 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriu o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoou muito esta manhã. Havia uma graça em todo o culto, na palavra, a unção. Como eu disse, o Senhor falou bem mais alto do que o normal, pela ministração da Tua palavra. E que o Senhor nos abençoe, me abençoe de maneira, Pai, que a Tua inspiração continue. E que o Senhor possa abençoar de forma a aplicar esta ministração à necessidade de cada pessoa neste momento, Pai, em nome de Cristo Jesus. Continua falando e usa-me para a glória e graça do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Uma das verdades, uma das grandes verdades bíblicas que cada cristão autêntico, cada verdadeiro cristão terá que descobrir ao longo das provações desta vida, é que Deus dispôs a vida em compartimentos. Compartimentos diários, para que desse modo possamos viver o presente com o poder da sua presença. Olhar para a Bíblia e cada vez mais você percebe como Deus dispôs. Você, por exemplo, um texto que você poderia ver que se encaixa entre tantos, é quando Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 6, a partir do versículo 25, o Sermão do Monte vai do Mateus 5 até 7, finalzinho lá, até o capítulo 7. É quando Jesus fala sobre não andar ansioso. Onde ele fala, dentre a sua colocação, que basta ao dia o seu próprio mal. Deus está falando de viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Muitas pessoas acham muitas vezes que Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos para a jornada toda. E não dá. Não dá. Se você olhar para Abraão, quando Deus disse para ele sair da sua terra, Deus não mostrou toda a jornada para ele. Deus não lhe deu o itinerário completo. Deus disse que a cada etapa da sua vida, a cada jornada, a cada momento, a cada necessidade, o Senhor estaria revelando a ele a terra para onde ele deveria ir. Ele sabia até mesmo que deveria ir a Canaã, mas Deus disse que iria revelando a ele. Em cada momento dessa caminhada, Abraão passou por muitas dificuldades. Veio fome, desceu o Egito, voltou do Egito, teve momentos de fraqueza quanto a Deus cumprir as suas promessas, ou a sua promessa em relação a lhe dar um filho. Mas Deus foi dando o necessário para Abraão, para cada dia. Na sua misericórdia, como eu disse,
Na sua bondade, Deus dispôs, portanto, a vida em compartimentos, para que desse modo possamos viver cada dia, ou viver o presente, com o poder da sua presença. Deus não nos dá tudo o que precisamos, os recursos da aposentadoria toda, para a vida toda. Deus vai nos dando graça a cada dia, a cada momento. É uma graça renovada a cada instante. É assim que o Senhor trabalha. E eis a razão porque a vida é uma vida de fé. Muitos começam a se preocupar demasiadamente com o dia de amanhã. E eu não estou me referindo a se preparar no sentido dos seus investimentos. Por favor, não confunda as coisas. Mas o que você precisa para o dia de amanhã, Deus não vai te dar hoje. A graça, o poder, a unção que você precisa para amanhã, Deus não vai lhe dar hoje. Deus vai lhe dar amanhã. Aí entra também uma postura nossa de buscar o Senhor. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor trabalha. Porque precisamos confiar nele a cada momento da nossa vida. É por isso que às vezes você não tem nada hoje e chega amanhã, milagrosamente você já tem tudo quanto você precisa. Porque essa é a maneira de Jesus trabalhar. Um grande homem do passado, um grande herói, não sei se do século XX, XIX, mas diz que é George Miller. Um homem que pela fé fundou muitos orfanatos, cuidou de muitas crianças. Dizem que na Inglaterra ainda existe, ou existem orfanatos que funcionam até hoje, cujo fundador foi George Miller. Tudo pela fé. E ao ler o livro, na biografia dos heróis da fé, fala sobre ele, algumas passagens sobre a vida deste homem, diz que muitas vezes eles iam dormir sem ter o café do dia seguinte. Tinham jantado, comido tudo naquela noite. E no dia seguinte não tinha nada. E este homem ia para o joelho, orava a Deus, e muitas vezes, aliás, nunca faltou. Em alguns momentos ele foi tão impactado que ao chegar, abrir a porta no dia seguinte, tudo que precisava alguém colocou lá. Deus tocou, tinha tocado no coração de alguém. O certo é que ele sustentou centenas de crianças através dos vários orfanatos que Deus inspirou a levantar somente pela fé. Ele orava e Deus mandava. Mas o princípio não muda. Não muda. O que você precisa para amanhã, Deus vai te dar amanhã. Ele não vai lhe dar hoje. A graça que você precisa, a força que você precisa, Ele não vai lhe dar hoje. Não existe uma unção que recebeu uma vez só e agora é a vida toda. Ela tem que ser renovada, ela tem que ser buscada. É assim que Deus faz. Paulo experimentou isso na sua caminhada. Quando ele ora a Deus para trazer cura e libertá-lo de algo que trazia uma opressão ao seu coração, ele deu o nome de espinho na carne. E é interessante que o espinho na carne de Paulo veio, se eu posso atribuir ao próprio Deus, porque Deus arrebatou Paulo. Ele mesmo diz que ele não sabia se no corpo ou fora do corpo, mas ele tinha certeza, ele sabia que havia sido arrebatado. E ele viu coisas grandes, coisas, ele dá a palavra de inefáveis, as quais nem lícito era referir ao homem. E aí vem Satanás e coloca um espinho na sua carne para preservá-lo da soberba. Interessante isso, né? Deus o arrebata. E aquele arrebatamento que foi maravilhoso por um lado, acabou se tornando
um motivo de lutas, de agonia, de algo que incomodava a partir daquele arrebatamento. Quantas vezes Deus faz grandes coisas em nossas vidas, coisas extraordinárias. Não acontece com todos, mas acontece em algum momento. E a partir daquilo você passa a conviver com a luta. Deus transformou Israel. O Jacó virou Israel. O Jacó nasceu de novo, finalmente alcançou a bênção que tanto queria. Ele alcançou, mas pagou um preço alto, até que Deus finalmente mudou aquele homem, a sua natureza, lhe dá um novo nome, mas ele passa a mancar a vida toda. Termina seus dias mancando. No entanto, ele foi transformado. Ele queria ser abençoado por Deus e Deus o abençoou. Mas voltando a Paulo, Paulo então ora, e a resposta de Deus para Paulo é: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a cada dia ele teria que conviver com a graça de Deus. Uma graça que iria se renovar a cada manhã. O que ele precisasse para o dia seguinte, Deus não lhe daria. Ele a teria no dia seguinte. Mas ele precisava certamente estar buscando a Deus. Deus não vai te dar o que você precisa para amanhã, hoje. Estou falando na questão principalmente espiritual. Esse texto é riquíssimo. Já ministrei sobre ele, mas o contexto é outro. Nesta noite, no nome de Jesus. Pouco tempo depois de ter atravessado o Mar Vermelho, ter visto o milagre extraordinário, de chegar do outro lado, olhar para trás, ver os inimigos que também entraram, serem mortos, porque o mar voltou à sua força. Israel sai do outro lado, com tamborins, com instrumentos músicos, louva a Deus, há um cântico novo. E eles viram a glória do Senhor. Foi algo extraordinário. Passado pouco tempo, Israel agora está murmurando contra Deus, se levantando contra Moisés e Arão. Eu aprendo então que Israel não estava preparado para os rigores do deserto. E a pergunta que eu faço: será que estamos preparados para os rigores que ainda estão por vir neste mundo? E a resposta, sem medo de errar, é: a maioria não está. A maioria não está alheia à realidade da batalha espiritual, daquilo que está por vir, dos rigores, das lutas, das tribulações. Porque à medida que a volta de Jesus se aproxima, o próprio Senhor deixou claro que a iniquidade aumentará. Perseguições que não existiam provavelmente acontecerão. Será que estão preparados para os rigores de um deserto espiritual que Deus venha permitir em nossas vidas? Alguns, se não boa parte, não estão. Israel não estava preparado para os rigores do deserto. Bastou a água que eles apanharam em Sitim, em Elim, nos oásis de Elim, onde havia 70 palmeiras. Bastou toda a comida que levaram do Egito quando saíram terminar. E provavelmente todos os animais, o gado ter sido consumido também. Israel olha para o futuro e ele não tem futuro. Porque ele precisa entrar no texto. O povo está no início da caminhada. Eles olham e a comida que levaram do Egito, porque eles levaram comida, não tinha mais. 2 milhões de pessoas aproximadamente. Eu fico nos 2 milhões, a galera vai um pouco mais, mas é por aí. Acabou.
completamente. Levaram seus animais, seus gados. Já tinham abatido todos os seus animais, comido tudo. A água acabou. Eles olham para o futuro, não tinha nada. Meus irmãos, como é difícil quando a gente olha para o futuro e parece que não haverá futuro, não haverá esperança. Quando você olha para a sua realidade, quando você olha para as necessidades, quando você olha e não vê com os olhos de esperança, porque a tua realidade te mostra outra coisa. Eles começaram a temer o futuro. E a gente aprende que o medo do futuro faz com que a memória da fé se torne fraca. Porque eles tinham acabado de ver grandes milagres, mas tudo isso acabou sendo secundário, ou até mesmo esquecido em função de um futuro que não apresentava nenhuma perspectiva. O que teremos para comer? Queriam carne, ok, mas não era só isso. O que fazer agora? Porque não tinham como plantar. Logicamente, se não planta, não colhe. Não tinha nada. E eles vão clamar a Moisés, nem a Moisés, eles vão culpar a Moisés. Por que você nos trouxe para este lugar? Por que você fez isso conosco? Moisés, então, desesperado, ele vai fazer o que ele sabia fazer, rogar a Deus. E no versículo 11, então diz: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Glórias ao Senhor. Deus prometeu algo extraordinário, espantoso. Ele diz que no dia seguinte eles teriam carne e pão pela manhã. Significa que eles não tinham nem o pão para o dia seguinte. Eles teriam carne à tarde e no dia seguinte teriam pão. Que promessa, meus irmãos. É como você está devendo ou precisando de uma quantia até mesmo alta, razoável, para suprir uma necessidade que não pode deixar de ser suprida, de se cumprir, né? Um compromisso, e Deus falar assim, vai vencer o dia seguinte. Deus fala: no dia seguinte você vai ter essa quantia, mas você não tem absolutamente nada e nem tem aonde recorrer. Por isso é fé, por isso é a palavra de Deus. No dia seguinte, à tarde vocês terão carne, pela manhã vocês terão comida. Que promessa maravilhosa, mas desafiadora. E eles olharam para o outro, devem ter olhado para Moisés. Vamos aguardar, porque é assim que Deus trabalha muitas vezes. Essa promessa foi espantosa se levarmos em consideração as circunstâncias. Só que Deus estava agindo. Irmão, Deus sempre está agindo. Diga ao seu vizinho: Deus sempre está agindo. Aleluia. Ele já sabe o que você precisa amanhã, mas só vai te dar amanhã. Diga ao seu vizinho: Deus já sabe tudo que você precisa para os próximos anos, mas só vai te dar, só vai liberar quando chegar o momento. Oh, Jesus. Ele sabe tudo. 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 Mas só quando chega o momento. Ele sabe o cobertor que você precisa para o frio que você vai enfrentar. Estou falando de questão espiritual, tá, queridos? Sabe tudo. Mas só aparece naquele momento, naquela época. A graça dele você tem todos os dias, mas na forma dele vir e suprir o que você precisa. Às vezes você passa por lutas e você pensa que Deus não sabia que você ia passar por luta. Às vezes você pensa que Deus não está no controle, Ele não sabia que estava chegando o deserto, que
estava chegando uma situação, queria mexer com a sua vida. E você fica assim, mas Deus não sabia? Ora, é óbvio que sabia. Há coisas que vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para os propósitos de Deus. Deus está preparando uma igreja vigorosa, uma igreja madura, uma igreja essencialmente cristã, uma igreja que crê em Deus, uma igreja que recebe a graça de Deus a cada dia, depende de Deus para cada dia, para que os seus propósitos se cumpram de forma cabal. E as situações adversas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está preparando uma igreja para levar o evangelho de Jesus Cristo aonde você nem imagina, homens e mulheres que talvez paguem com a própria vida, mas você não encontrará murmúrio em seu coração. Ele sabe, Ele tem tudo preparado, mas eu continuo repetindo: o que você precisa para os próximos dias e anos, você não vai receber hoje. Você vai receber na época, no dia. É assim que Deus faz. Deus prometeu: vocês terão carne à tarde. E o que acontece à tarde? No crepúsculo da tarde, ou seja, a boca da noite, a noitinha. De repente, um barulho, que trinado, acho que essa é a palavra, de pássaros, que se chama o cântico. E eles começam a olhar, a ouvir uma nuvem, uma poeira se manifesta já no horizonte. E eles observam e de repente, milhares e milhares de codornizes começam a cair exaustas, exatamente no arraial dos israelitas. Milhares, centenas e centenas, certamente de milhares de cordonizes. O povo começou a pegar, preparar a fogueira, aí virou festa. Aí vira festa, E o estalido ali das labaredas subindo, cortando já à noite, no crepúsculo da tarde, então já à noite e tal, e aí a festa. Milagre. Deus realizou o milagre. Mas para você ver que isso foi algo maravilhoso, eu preciso te contar uma história melhor. Quem veio de manhã já sabe. Alex já sabe. Não sei se guardou, mas já sabe. Glória a Deus. Preciso te contar essa história para você entender como Deus é maravilhoso. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Essa história é sobre os hábitos migratórios, desses pássaros, dessas cordonizes, melhor dizendo, no Oriente Médio, que acontece até hoje. A cada outono, os pássaros, eles voam da Europa Central para a Turquia, lá onde se preparam para atravessar o mar Mediterrâneo. Eles vêm da Europa Central até a Turquia e lá se preparam para atravessar o mar Mediterrâneo. E eles atravessam num único voo até chegar do outro lado do litoral do mar. Eles vêm em uma grande altura. Quando eles chegam próximo ao mar, eles baixam e vão reto, como uma flecha. Tem que ser um voo único. Vai pousar onde? Na água? Eles vão até alcançar o litoral, depois atravessar o mar Mediterrâneo. E quando chegam no litoral, eles estão simplesmente exaustas. Elas caem exaustas e ficam por mais de 1 hora até recuperar as forças. Elas ficam ali, continuar a sua jornada. E era um costume que os beduínos, os habitantes daquela região, já sabendo disso, nessa época aproveitavam para pegar essas cordonizes. Então, o governo criou uma lei proibindo que se pegasse cordonizes nesta época. Pastor, o que tem a ver isso com a outra?
O que tem a ver, irmãos, é que o fato milagroso deste relato bíblico é que, de uma forma sobrenatural, ao invés delas pousarem ali no litoral, onde já chegavam totalmente exaustas e caíam ali, ficavam imóveis por um bom tempo, elas voaram, não sabemos quanto mais quilômetros foram, mas elas voaram até o arraial, até o deserto do Sinai, ao invés de elas ficarem aqui, que já era um hábito, e você sabe que eles fazem isso porque Deus coloca isso, não é? Elas, em vez de ficar aqui, elas vão justamente para o Sinai, para o arraial dos israelitas, dos hebreus. Elas ganham força para voar não sei quanto tempo mais. Elas não pousam aqui, elas passam direto e vão para lá. Quem fez isso? Quem deu força? Quem as instruiu, as inspirou, as capacitou a ir além da sua capacidade? A única resposta é o Criador de todas as coisas. O Todo-Poderoso foi quem fez isso. Ele disse que haveria carne. Ele então atuou nessas aves de maneira que elas não pousam no lugar habituado para descansar, conforme faz no instinto natural que Deus coloca nos animais irracionais, que reproduzem, aprendem, mas só aprendem aquilo no sentido de reproduzir mecanicamente aquilo que se aprende. Elas não pousam aqui, elas ganham força e vão mais além até chegar no arraial dos israelitas, lá no deserto do Sinai. Quem fez isso? Repito, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de sustentar a nossa vida em qualquer situação. Ele as levou até lá. E como diz nessa manhã, isso eu repeti, pouca coisa estou repetindo que eu falei de manhã, o que você precisa, Deus já preparou, mas só vai chegar no tempo certo. E se você não tiver força para chegar lá, Deus vai te dar força. Deus vai te capacitar. Mas não adianta o tal... Bom, deixa eu parar de citar algumas evangeliquez por aí. Eu ia citar, mas segura a onda. Não adianta. O que você precisa pode até ser uma necessidade muito grande, pode até ser urgente, eu até creio, mas Deus não vai interromper, porque o controle da nossa vida está em suas mãos. O controle da minha vida está em suas mãos. Às vezes você diz, Senhor, eu não suporto mais, não dá mais. E eu até acredito que às vezes já está além das tuas forças, eu até creio nisso. Mas o teu Criador, o teu Senhor, vai te capacitar a voar aí, seja onde for, até que você possa receber aquilo que Ele preparou para você. Mas Ele não vai antecipar, Ele não vai fazer que você faça um resgate antecipado. Senão Ele não seria Deus. Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá graça. Mas ele não vai ficar desesperado. Olha, ele já está nas últimas forças. Ele já não suporta mais. Ela já não suporta mais. Olha, temos que agir logo, senão ela vai bater lá. Como diz a galera, a caçuleta. Não sei o que é isso, mas eu entendo que é arriar todas as suas baterias. Deus não vai trazer um paliativo para você. Em alguns momentos Ele o fará, no sentido de te dar, de amenizar algo. Mas Deus vai te capacitar a chegar até o lugar que Ele preparou para você. Ele vai te capacitar. As minhas forças podem faltar. A minha capacidade pode chegar ao final. Mas Deus vai me conduzir até lá. Ele é doador, mas também é o sustentador da vida. Você precisa confiar em Deus.
Você precisa descansar, queira ou não queira, em Deus. Você diz: eu não posso, eu não aguento, não dá. Concordo com você. Às vezes está realmente, mas é justamente aí que Deus entra com a sua grande providência. Paulo, da minha graça te basta. Você vai ver a cada dia na dependência da minha graça. Ele vai te levar. Alguns pegam e chutam o balde. Espero que seja um balde daquele que é mais ou menos tipo latão, zinco, alguma coisa, e rebenta o teu dedo. Chutar balde de plástico é mole. Claro que é uma ilustração, né? Isso quer dizer jogar tudo para o alto. Não, irmão, espera só mais um pouquinho. Se você não puder chegar lá, teu Deus vai te levar até lá. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Ele vai chegar até lá. Porque o que você precisa, Ele já preparou. Ele já preparou. A graça, a força. E os israelitas fizeram a festa. Comeram, se alegraram. Carne à vontade. Deus já tem tudo. Ele não é o Criador? Como é que o Criador não pode suprir a necessidade da sua criatura? Só que a Bíblia diz que Ele cuida, no especial, o cuidado especial dele é para comigo e para com você. O cuidado especial de Deus é para com aqueles que se renderam aos seus pés, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Será que meu Deus não pode cuidar de mim? A resposta é claro que sim. Ele cuida, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Mas tudo parte do princípio que a minha vida está nas mãos dEle. Mas aí eu tenho que ter a vida nas mãos do Senhor. Tudo parte de uma visão coerente, correta da soberania divina. E não de um Deus igual um vovô desesperado para tentar resolver o pedido de um filho que está desesperado. O nosso desespero não desestrutura Deus. Ele sabe até onde Ele pode contar, você pode chegar. Ele veio andando sobre o mar para ajudar seus discípulos a chegar ao outro lado. Mas Ele sabia que eles iam enfrentar uma tempestade terrível. Ele já tem preparado. Confia nele, permaneça firme. Não abra mão de continuar firme olhando para Jesus. A sua graça, os problemas não serão maiores que a sua graça na sua vida. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Ele se responsabilizou por uma multidão de pessoas que incluíam alguns idosos já, crianças, para ter 3 refeições, café, almoço e janta. Num deserto, ninguém ia poder semear nada, nem cultivar, nem criar nada. No dia seguinte, pela manhã, ele disse que ia ter café da manhã. E você olha, pela manhã, diz assim, versículo 14. E quando, 13, à tarde subiram cordonizes, já vimos, cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caiu na superfície do deserto, restava uma coisa fina, e semelhante às camas finas, como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Deus, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso. Glória a Deus. Isso é o pão. Quando eles olham de manhã, tem assim uma camada fina, como aquelas geadas. E eles ficam olhando, se evapora e permanece quando o sol vem e o orvalho vai embora. Fica aquela camada fina, eles olham assim. O que é isso? Não é?
Moisés disse: é o pão que Deus prometeu para vocês. Deu-se o nome de maná, porque o original do que é isso é manru. Então manru transformou-se em maná. Sei lá o que é o significado mais literal. Sei lá o que. Deus tem provisões para você a cada dia, a cada momento. O que? Sei lá. Mas Deus tem provisão para você. Deus está cuidando de você. Como? Sei lá. Sei que Ele está cuidando de mim. Deus está cuidando. E esse maná iria acompanhá-los durante toda a jornada. Quando você está no deserto, Deus vai estar te sustentando. O pão do céu hoje para a nossa vida é o próprio Jesus, mas no sentido da sua palavra, da sua presença, no sentido espiritual. É nos agarrarmos com Ele, com a sua palavra, com a oração, com a dependência. Glória a Deus. Deus disse para os israelitas: colham o suficiente para cada família, uma vez só, uma porção só para cada dia. No sexto dia, colham 2 vezes por causa do 7º dia. Alguns que não conseguiam crer em Deus, desobedeceram a Deus, mas virou bicho, cheirou mal. E até que eles aprenderam. E a mensagem é clara. A mensagem de colher cada dia, e se estragasse, e se eles obedecessem, estragaria. A mensagem é clara: o Senhor proveria diariamente. Eles teriam que aceitar a bênção renovada de Deus a cada dia. A mensagem é: confie em Deus para cada dia. Você precisa a cada dia, a cada manhã, colocar a sua vida na mão do Senhor. Certamente, devido às nossas agendas, sabemos de alguns compromissos para amanhã, mas viva hoje na graça de Deus. Amanheça o dia, o teu momento de colocar a sua vida na graça, nas mãos do Senhor, porque Ele vai, a sua bênção se renova a cada dia, a sua bênção é renovada a cada manhã. Glória a Deus. Talvez você seja para enfrentar uma situação difícil amanhã. Pare de sofrer hoje, vá para o joelho. Deus tem a solução, Deus tem saídas, Deus tem palavras de sabedoria para te dar. Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Nada vai fugir ao controle dEle. Ele manda em todos, Ele comanda todos, Ele é Deus. A mensagem é essa: o pão nosso de cada dia. Por isso que eu falei, a gente aprende que a vida Deus estabeleceu em compartimentos diários, de modo que eu possa viver o presente pelo poder de Deus. Ele não disse que nós deveríamos estar vivendo toda uma jornada num único dia. Isso acabaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, a bênção de Deus não se envelhece, a graça renovada de Deus não se envelhece. O pão de Deus não se envelhece. Tem muita gente abandonando o pão de Deus, o maná do céu. Ele não fica velho. Tem gente abandonando isso aqui, ó. A Bíblia não se aplica mais nos ateus, nos incrédulos, nos que são soberbos, arrogantes. Deixa a Bíblia de lado. Mas se você deixar isso de lado, você abriu mão de ter o Todo-Poderoso ao teu lado. Não envelhece. A graça de Deus não envelhece. Deus estava cuidando. No final do deserto, para onde Deus estava levando o povo? Será que o povo estava perdido? Será que Deus não sabia o que estava fazendo? Para onde aquele povo estava sendo conduzido? Bom, já que ninguém sabe, eu falo. Para o buraco, né, irmãos? E abrir o buraco e não é isso? Então me fale se não é, pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Para onde o povo está sendo conduzido? Ah, glória, para a terra
terra que emanava leite e mel, simbolizando a fertilidade da terra. Para que serve o deserto na sua vida? Para acabar com você? Se eu estou no deserto, eu posso ter certeza que tem uma bênção para mim me aguardando no final desse deserto. Eu posso ter certeza que tem prosperidade no final desse deserto. Eu posso ter certeza que tem algo que emana leite e mel, espiritualmente falando, no final desse deserto. Eu posso ter certeza que tem uma grande colheita me aguardando no final desse deserto. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Se você está no deserto e é por causa de Deus, da vontade de Deus e com fidelidade, não pense que você vai parar, morrer no deserto. Deserto só mata desobediente, rebelde, orgulhoso e essa raça toda. No final dele, ainda tem um milagrinho, o Jordão vai te abrir ainda, mas você vai passar. Mas no final dele tem prosperidade me aguardando, porque Deus não pode me colocar no deserto, no final eu morra, nem o final dele. No final do deserto tem uma terra prometida, tem prosperidade, tem mudanças, tem tudo que Deus já está preparando, ou já preparou para nossas vidas. É uma bênção passar pelo deserto de Deus. É uma bênção ser disciplinado pelo Senhor. É uma bênção ser disciplinado pela mão poderosa do Pai. É uma bênção quando Ele rejeita as nossas obras. É uma bênção quando Ele nos castiga. É uma bênção quando Ele nos submete a disciplinas. É uma bênção. Mas se Deus não faz nada disso com você, então tu está mal. Quer dizer que nem Deus você tem. Precisa nascer de novo. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina todo filho a quem recebe. E quem entra no deserto, entre na fé que ao sair dele você vai entrar na abundância de Deus. Você vai entrar na prosperidade de Deus. Mas se você entra com murmúrio, se você entra, Deus não é bom, porque você ouviu alguns evangeliqueis, dizendo que só vitória, nada de derrota, nada de deserto, nada disso, que você já conhece muito bem. Então sinto muito, tu vai morrer no deserto. Mas se você estiver no deserto, não é porque você entrou, porque às vezes alguns entram por sua própria rebeldia. Eu estou falando que Deus está te conduzindo. Então olhe para frente, visualize o que está lá na frente, porque depois do deserto, no final dele tinha uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, uma terra de prosperidade, eles iam plantar, colher e colheriam com abundância. No final do deserto tem algo maravilhoso para a sua vida. É isso que Deus estava prometendo. Josué conseguiu ver isso. Caleb conseguiu ver e alguns outros mais. Mas a galera de 20 anos para cima, os adultos, na sua maioria, não conseguiu ver. O segundo censo, só 2 que participaram, que estiveram presentes no recenseamento, só 2 do primeiro recenseamento participaram do segundo. É mole? O primeiro deu 603 mil e alguma coisa, os quebrados não sei. O segundo deu 601 mil. Só 2 do primeiro estavam no segundo, Josué e Caleb. O restante morreu todo no deserto. Que coisa, né, irmãos? Coisa. Olha para o final do deserto. Olha com os olhos da mente. Visualize com os olhos da mente. Olha para o final da luta, das tribulações. Dá uma olhadinha. Ah, pastor, estou vendo um apartamento na Vieira Solto. Estou vendo a Hyundai, a Hilux, tudo rio para cima. Tudo subindo a montanha, rio, né? Não, você já está olhando de uma forma diferente. Mas também não posso dizer que Deus pode fazer isso e muito mais. Mas olha o sentido da alegria, das bênçãos, do que vai preencher seu coração, te trazer segurança, te trazer paz, abundância. Porque é o que Deus prometeu no final do deserto.
É o que Deus prometeu. Então não é coerente com a Bíblia. Estou falando quando Deus nos conduz. Mas tem gente achando que vai morrer no deserto. Diga ao seu vizinho, se você for um cristão fiel a Deus, você não vai morrer no deserto. Não vai morrer. Oh, meus irmãos. Deixa eu ficar quieto. Eu ia falar coisa boa. Poderia soar como soberba. Deus nos dá palavras reveladas, irmãos. Deus nos dá revelação. Deus nos dá a palavra revelada, irmão. Um texto tão simples, Deus revela coisa para nós. Glória a Deus. Agora você vai cantar como Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Está ruim do Lázaro, mas tudo bem. Te dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu terminar, irmãos. Já falei pra caramba, já falei tudo. O que é que eu tenho que falar agora? A graça renovada, irmãos, para cada novo dia. E a razão é porque não podemos viver da inspiração de ontem. Por outro lado, não podemos ficar olhando para o Egito. Lá tinha alho, tinha cebola. Cebola. Não gosto. Já sei que se me convidar para almoçar, vai meter cebola para eu não comer, né? Eu vou orar e Deus vai tirar todo o gosto de cebola. Não adianta, irmãos. A inspiração de ontem não serve para viver hoje. Você precisa de uma graça renovada a cada dia. Antigas experiências da graça de Deus, por mais impactantes que tenham sido, não são suficientes para hoje. Acabou. Quando a gente veio para cá, surgiu uma história nessa igreja que essa igreja não tinha amor. Falei, mas qual Deus que a gente serve? Aqui não tem amor? Qual Deus que a gente serve? Porque a Bíblia diz, porque Deus é amor. Aí tudo bem que a gente falha do amar. Mas se uma igreja não tem amor, então não tem Deus. Porque Deus é amor. Não somos perfeitos. Obviamente não somos. Estamos tentando. Aí ficava assim, que saudade da igrejinha. Falei, vai para lá. Ela serviu para um propósito, mas o melhor está aqui. Amém ou não amém? Ela serviu para o propósito de Deus e serviu muito bem. Todos que lá passaram, que nos acompanharam ou até não nos acompanharam, também foram usados por Deus. Mas a igrejinha voltar para o Egito, aí fica aquele tempo, meu Deus, que saudade disso, só falta cantar a música da Amélia. Eu falo isso porque tem uma galera que é meio idosa aí, então entende muito bem. Então eu sou também, né, irmãos? Eu estou lembrando. Pelo amor de Deus, serviu para os propósitos de Deus, mas o melhor está aqui. O melhor está aqui, irmãos. Por mais importante que tenham sido a experiência do passado, não são suficientes para hoje. Eu preciso de um maná novo, de graça nova, de misericórdia nova a cada manhã. E Deus tem a cada manhã, pois Ele dividiu a nossa vida em compartimentos diários. O poder e a presença que você precisa para amanhã, Ele só vai lhe dar amanhã. Assim como o alimento de hoje sustentou para hoje. Tu vai jantar, Jucimar? Então tem cara que come pra caramba. Vai tomar café amanhã? Vai, né? Vai almoçar? A não ser que você seja muito santo, está com jejum direto. Nem santo aguenta tanto jejum, né? Eu estou brincando com ele, qualquer um poderia ser, mas eu quero dizer apenas o seguinte: a comida de hoje sustentou hoje, irmão. Amanhã é outra. Então, por mais que tenha sido importante, tu precisa de renovação, de graça para cada dia. Agora deixa eu terminar. Essa eu vou terminar exatamente como eu terminei pela manhã. Quanto mais Moisés e o povo adentravam o deserto, mais a coisa piorava. É o famoso, quanto mais eu oro,
Mas o irmão aparece, né? Sei lá. Pode ter um irmão que é meio sobração, sei lá. Mas o irmão aparece, né? Oh, meu Deus. Quanto mais eles adentravam o deserto, mais piorava a coisa. Aí eu fecho dizendo, portanto, eles tinham que confiar mais e mais em Deus. Mais e mais em Deus. Eles precisavam confiar mais e mais em Deus. Para cada dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque quanto mais a coisa piora, mais você precisa confiar em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel e não abandonou o povo. Logo, quanto mais as lutas se aprofundam, mais da graça Deus te reveste. Da graça dele Deus concede a você. Quanto mais o frio é grande, né, é profundo, mais cobertura, os vestimentas que te protegem do frio tem que ter uma camada mais grossa. Ou seja, quanto mais as lutas se aprofundam na sua vida, o deserto aumenta, mais Deus derrama da sua graça sobre a sua vida. Amém ou não amém? Quanto mais te reveste, quanto mais te capacita, até que finalmente o propósito dele se cumpra em sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé.